142, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: com a minha voz eu clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, e eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louvem o teu nome, e os justos lhe rodearão, pois me fizeste. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curva a sua cabeça nessa noite. Senhor, fale conosco. Nós estamos aqui reunidos, nós precisamos ouvir tua voz, ó Senhor. Tira agora, meu Pai, tudo aquilo que queira nos distrair, roubar a nossa atenção, tudo aquilo que queira trazer confusão à nossa mente para a não compreensão desta palavra. Abençoe todos nós que estamos aqui, aqueles que terão acesso a essa palavra posteriormente, ó Pai. Que o teu Espírito Santo fale com todos. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor também. Glória a Deus. Queridos, o Salmo 142, ele nunca mais foi o mesmo para mim do ano passado para cá. Eu tive uma experiência com este Salmo no ano que passou, no ano de 2020, que foi uma experiência muito especial, uma experiência que eu tive com Deus e me relacionando com este Salmo. Existem alguns textos da Bíblia que de fato eles carregam, né, pelo menos de forma individual, eles carregam uma carga muito especial. Este Salmo 142, ele se tornou para mim um desses textos. Quando você lê um salmo como esse, uma oração, o Salmo 142, ele não é um cântico, mas ele é uma oração. Quando você lê uma oração como essa, e você procura entender aquele que escreveu, aquele que orou, ou o grupo que orou, que escreveu, o que eles estavam vivendo quando eles passaram por isso, a forma de nós enxergarmos o texto, ela muda totalmente. Eu me recordo que no ano passado, quando nós começamos a ouvir as primeiras notícias, as primeiras informações sobre o Covid, sobre a pandemia, e tudo muito diferente, tudo muito novo, nenhum de nós estávamos preparados, ninguém no mundo estava preparado para isso. Todos nós realmente fomos surpreendidos, e as informações cada vez mais duras nós ouvimos, e as pessoas começaram a morrer. E eu lembro que eu comecei a buscar a Deus, e Deus me deu uma palavra muito especial, que foi o texto quando Davi e os seus 400 soldados, 400 homens, passaram por um período na caverna de Adulão. E eu comecei a ler esse texto e comecei a mergulhar nesse texto. São 2 versículos. Esse texto lá de 1 Samuel são apenas 2 versículos. Mas eu comecei a tentar compreender o que eles passaram ali. E eu, quando comecei a estudar e pesquisar, e depois tornou um livro, eu comecei a aprofundar nessa história. E eu descobri que durante esse período da caverna, e que Davi passou por um período que nós não sabemos quanto tempo foi, ele precisou buscar muito a Deus. E nessa busca, ele escreveu essa oração. E eu descobri essa oração justamente
estudando sobre a caverna de Adulão, que depois virou um livro, e eu descobri que ele fez essa oração a Deus. E foi muito interessante, porque essa oração ela começou a mexer comigo. Um ano atrás, pouco menos de um ano atrás, pouco mais de um ano atrás, nós estamos em maio, então lá no mês de março, mês de abril do ano passado, eu experimentei um momento muito difícil na minha vida, muito difícil. Todos nós passamos por isso, mas para mim, eu como pastor, à frente da obra, né, eu tive uma carga muito, muito grande. Eu confesso aos irmãos que foi um dos momentos, se não foi o momento mais difícil, foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, desde quando eu comecei a fazer a obra. E este salmo, ele começou a fazer muito sentido para mim. Porque Davi, ele estava fugindo de Saul. Quando ele escreveu esse salmo, ele ainda não era rei, ele estava fugindo de Saul, ele estava longe da sua família, então os seus pais não estavam com ele, os seus irmãos não estavam com ele, ele ainda não tinha idade, não era um homem maduro, como ele começou a reinar aos seus 30 anos, ele era ainda muito jovem, né? E Deus permitiu ele passar por tudo aquilo. E ele escreve este salmo, ele faz uma oração, e foi uma oração tão forte, tão importante para a vida de Davi, que ela se transformou num salmo. E o povo de Israel, nos momentos difíceis da vida, eles lembravam deste salmo 142. Você sabia disso? O judeu, quando ele passa por um momento de dificuldade, de perseguição e de luta, ele recorre aos salmos. Ele recorre ao salmo 142. Este salmo 142, eu quero dividi-lo, para ficar de uma forma mais simples da nossa compreensão, em 4 partes. E a primeira parte, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, a primeira parte do salmo 142 é o versículo 1 e 2, que diz assim: com a minha voz, e ele vai falar o seguinte: com a minha voz, primeira coisa, eu clamei ao Senhor. 2, com a minha voz eu supliquei ao Senhor. 3, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Percebe que Davi, ele fala de 3 coisas nesses 2 versículos. Ele fala: eu clamei ao Senhor, amém? Eu supliquei ao Senhor. Em terceiro lugar, eu derramei a minha angústia, eu expus a minha angústia ao Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Amém? Este salmo ele escreveu logo quando ele chegou na caverna. Eu descobri que este salmo ele não escreveu no final do período que ele passou na caverna, nem no meio. Ele escreveu no começo. O começo foi o momento mais difícil para Davi, porque quando ele chega naquela caverna, a Bíblia não vai dizer que ele chegou acompanhado. A Bíblia vai dizer que ele chegou sozinho. E ele estava sozinho. E depois começaram a chegar. E foi chegando 1, 2, 3, 4, 5, até 400 homens. Mas no começo ele chegou sozinho. E naquele momento difícil, sozinho, de solidão, ele fez essas 3 coisas aqui: clamou, suplicou e derramou as suas angústias, as suas queixas para Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Primeira coisa, ele clama. Se você precisa superar, eu aprendi muito com este salmo, a superação de um desafio, a superação de uma fase difícil na nossa vida, a superação ela começa não quando nós ficamos assentados, chorando e lamentando, mas quando nós levantamos e começamos a clamar. Neemias, quando você lê a passagem de Neemias, você vai ver no capítulo 1, que Neemias, quando recebe a notícia que a cidade estava destruída de Jerusalém, ele se assentou, chorou, e ele passou alguns dias se lamentando, mas ele teve que parar de se lamentar. E ele começa, diz a Bíblia, ele se levanta, ele começa a clamar ao Senhor. E na hora que nós começamos a clamar, na hora que nós começamos a suplicar e derramar a nossa angústia, não para um homem, não para um amigo, não para um parente, mas para Deus, as coisas elas começam a mudar na nossa vida, amém? A situação ela começa a mudar, a história começa a mudar. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus.
percebi, durante esse período, que não adiantava nada eu ficar me lamentando, que não adiantava nada eu ficar recorrendo a um, ao outro, mas eu percebi que eu precisava clamar ao Senhor. E percebe que a dificuldade, ela aumenta, ela intensifica o nosso clamor. Nós clamamos mais no momento difícil. Quem concorda, diga amém. Amém. Nós oramos mais. Ele clamou ao Senhor. Diz a Bíblia que ele suplicou ao Senhor. Não somente clamou, mas ele suplicou ao Senhor. Ele derramou a Deus as suas angústias. Olha que interessante. Davi, ele se encontrou angustiado. Angústia é algo que faz parte da nossa vida. Angústia, ela faz parte dos processos da nossa vida. Eu estou ministrando na Brasilândia, já faz aí sei lá quantas semanas, deve fazer uns 2 meses pelo menos. Eu estou ministrando, faz até mais, deve fazer uns 3 meses. Eu estou ministrando o livro de Jó. E nós percebemos em Jó, e Jó, nós não estamos falando de Jó, nós estamos falando de um retrato humano. Nós somos como Jó. Nós passamos pelas lutas, pelas angústias da vida, nós passamos pelos processos difíceis da vida, da mesma forma que Jó também. Então, quando nós olhamos para a história de Jó, aquilo ali é um retrato muito parecido com a história das nossas vidas em muitos momentos. E Jó, na sua angústia, ele permanece fiel a Deus. Davi, na sua angústia, ele escolheu se derramar perante o Senhor. Amém. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Esse se derramar perante o Senhor é entregar e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, eu não tenho um recurso, eu não sei o que fazer, e eu entrego nas Tuas mãos a minha angústia, o que está me angustiando, eu escolho entregar nas Tuas mãos. E eu passei esse primeiro período da pandemia, momentos muito difíceis, momentos de solidão, de dificuldade, e nesses momentos eu escolhi me derramar perante o Senhor, pegar a minha angústia e falar: Senhor, está aqui, eu não tenho o que fazer, eu dependo de Ti. E todas as vezes que nós escolhemos em derramar a nossa angústia, as nossas tristezas perante o Senhor, Ele sempre vai ouvir e vai responder às nossas orações. Você pode glorificar e exaltar a Deus. Aleluia. O segundo momento do Salmo que eu quero falar para vocês, de forma simples, é o versículo 3 e 4. Percebe o que Davi disse? Mas, o versículo 3, melhor dizendo: quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, o Senhor viu o meu caminho, porque no caminho em que eu andava, ó Davi desabafando para Deus, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Versículo 4: eu olhei para a minha direita e vi. Eu olhei para a minha direita, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Olha o que ele vai falar na última parte do versículo 4. Ninguém cuidou da minha alma. Quando eu fui pesquisar esses versículos, eu descobri que o desabafo de Davi era o desabafo de alguém que estava sem forças. Sabe quando você está cansado, que você não tem forças, você tem vontade às vezes, mas você não tem forças? É complicado quando você não tem nem vontade e nem forças para fazer. Davi, ele estava sem forças. Ele falou assim: eu olhei para a minha direita e eu não tinha ninguém que me conhecesse ali. Por que Davi falou isso? Porque ele estava literalmente sozinho. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Sozinho. E essa solidão que Davi sente, não foi uma solidão que ele sentiu apenas nesse momento. Em muitos outros momentos, ele novamente ele vai falar isso para Deus em outros salmos. Faltava alguém, não tinha alguém. Essa solidão é uma solidão que às vezes nós sentimos, ainda tendo pessoas ao nosso lado. Que foi o caso de Davi. Porque depois ele teve 400 pessoas ao seu lado, 400 homens que estavam com ele, e ainda assim ele se sentia sozinho.
E ainda assim ele dizia: eu não tenho em quem confiar. E ainda assim ele desabafava dizendo: Senhor, eu estou sem forças. O Salmo 142 é um salmo de alguém que estava cansado. Quem entendeu, diga amém. Cansado. E quantas vezes nós sentimos esse cansaço físico, emocional, o cansaço, né, de você continuar orando por algo, orando por alguém. Não é fácil. O cansaço, às vezes, não é somente um cansaço de um desgaste, de uma rotina de trabalho, de você acordar cedo e ter que dormir tarde. Não é apenas isso que provoca o cansaço. O cansaço, às vezes, acontece na nossa vida junto com o desânimo, de nós orarmos por alguém, de nós orarmos por algo, e não ver a mudança, e não ver o resultado. Isso causa um cansaço em nós. Quem concorda, diga amém. Amém? Isso causa. E ao longo desta pandemia, em vários momentos, eu me senti cansado. Um cansaço físico, mas um cansaço emocional. Eu lembro de uma ocasião que eu até cheguei a fazer um desabafo no grupo de obreiros. Comentei com os obreiros: olha, eu estou no meu limite, eu estou cansado, eu esgotei. E esse esgotamento Davi sentiu quando ele passou pela caverna. Esgotamento, porque a pressão ela é muito grande, e não é fácil suportar a pressão, não é fácil resistir pressão, não é fácil. Você trabalhar numa empresa onde você é pressionado, você viver um relacionamento que você é pressionado num relacionamento, não é fácil. Davi se sentia literalmente assim, cansado, olhava para o lado e não tinha com quem conversar, com quem desabafar, para quem abrir o seu coração. Mas foi nesse momento que ele teve encontro com Deus. Amém? Foi nesse momento que Deus se revelou para ele. Foi nesse momento que Deus levantou-se para ele. E Deus foi o refúgio. Se você olhar no versículo 5, Davi vai dizer: Senhor, o Senhor foi o meu refúgio. É essa revelação de Deus que nós encontramos neste salmo. Na hora que nós estamos cansados, desanimados, Deus será o nosso refúgio e a nossa fortaleza na hora da angústia. Aleluia! Glória a Deus. Versículo de número 5, que é a terceira parte, ele fala assim: a ti, Senhor, eu clamei, e eu disse, eu clamei ao Senhor, e eu falei, eu declarei: tu és o meu refúgio. Quem entendeu, diga amém. É o Senhor que é o meu refúgio. Não vou tentar mais, eu não vou esperar mais de ninguém, Senhor. Eu escolho a partir de agora que o Senhor seja o meu refúgio. O Senhor é a minha porção na terra dos viventes. 6. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido, Senhor. Livra-me dos meus perseguidores, porque quando eu olho para eles, eu vejo que eles são mais fortes do que eu. Eu acho maravilhoso este salmo, porque Davi ele fala: Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Os meus adversários, as minhas lutas, os meus inimigos são maiores do que eu. Saul é muito mais poderoso. Saul tem um exército, eu não tenho nada. Saul quer me matar, ele tem todo o exército para me matar. Mas o Senhor é o meu refúgio. Eu não estou sozinho. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Essa verdade que a gente precisa ter no coração. Aleluia. Deus não te deixa sozinho. Aleluia. Vamos falar isso para alguém? Escolhe alguém perto de você. Amém. Diga assim: olha, Deus não te deixa sozinho. Amém. E às vezes nós nos deparamos com situações que nós falamos exatamente isso: é maior do que eu. Essa dor é maior do que eu. Esse problema é maior do que eu. Essa dificuldade ela é maior do que eu. E não é difícil você encontrar situações que sejam maiores do que você. Não é difícil. Existem gigantes internos que são maiores do que a nossa própria força. Então não é difícil você encontrar algo
que seja maior do que você. Acabou. Mas Davi, queridos, no momento em que ele se sentia exatamente assim, sem força, exatamente assim, desanimado, exatamente assim, abatido, ele se lembrava, ele recordava que Deus estava com ele. E é essa verdade que nós precisamos ter no nosso coração, que a presença do Senhor, ela está conosco. Aleluia. Nos nossos momentos difíceis. Aleluia. Ele se sentia fraco. Olha o que diz o versículo 6. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Existem outras traduções que ao invés da palavra abatido, ele vai dizer: eu estou muito fraco, estou cansado, estou sem forças. Eu até suportaria, mas agora eu não consigo suportar, Senhor. Se fosse há um tempo atrás, eu até tinha força, mas agora eu cheguei no meu limite. E eu me encontrei em vários momentos assim, no meu limite. No meu limite. Não é que eu estava pensando em desistir ou em desanimar, porque não, se eu falo isso eu estou mentindo. Mas cansado, arrastando uma situação. Quem entendeu, diga amém. Amém. Cansado, com dificuldade, sem saber como seria. Daí veio a notícia: olha, não pode mais fazer o culto presencialmente. Parece simples, né? Parece simples. Alguém pode falar assim: não, pastor, mas é isso, é um período, né? É pandemia. Mas para quem está na obra, não é tão simples assim. Para quem está na frente da obra, como o meu caso, que estou de forma integral há 20 anos, metade da minha vida fazendo isso, de forma integral. Alguém falar: não, agora não é mais assim, agora é com celular apenas. E como que vai ser? Não sei, ninguém sabe como vai ser. Nunca aconteceu isso antes. Então não é tão simples assim. Não é fácil. Em vários momentos eu senti assim, cansado, sem força. Mas eu fiz o que Davi fez. Fiz de Deus o meu refúgio. E se nessa noite você fizer de Deus o teu refúgio, haverá resposta para a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Daí, para a gente encerrar, que foi a quarta parte do Salmo, eu quero fechar com o versículo 7. E a quarta parte ele fala o seguinte: tira a minha alma da prisão. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Ele encerra o salmo dizendo: Senhor, me tira a minha alma da prisão. Ele vai comparar a situação que ele estava como uma alma dentro de uma prisão. Aquela caverna ele chama de prisão. Ele vai dizer: Senhor, me tira, para que as pessoas possam olhar na minha vida e elas possam perceber que o teu bem alcançou a minha vida. Então glorifica ao Senhor, queridos, porque Deus, Ele é poderoso para fazer dos nossos momentos difíceis, dos nossos momentos de luto, nossos momentos de enfermidade, de dificuldade. Deus é poderoso para transformar esses momentos em testemunho. Transformar uma situação que era para dar errado, que era para ser um transtorno na nossa vida, fazer algo bom. Amém? Amém. Uma pessoa que vai parar lá embaixo no fundo do poço, e Deus restaura, Deus cura, Deus liberta e abençoa para que o nome dele seja glorificado. Amém? Um caos, um acidente, uma tragédia. Deus é poderoso para transformar e fazer algo glorioso na nossa vida. Então a igreja teve que fechar, não só a Brasilândia, todas as igrejas fecharam, né? Todos os pastores passaram por isso, aqui passou por isso, não foi diferente. Todos nós, os pastores, né, Viório, lá da Macena, todos nós passamos por isso, todos. Então, Deus é maravilhoso, porque dentro de tudo isso, Deus fez com que o nome dele fosse glorificado. Então esse salmo ele falou muito comigo, porque Davi, ele entendeu que quando nós fazemos de Deus, quando ele
se Deus é o refúgio dele, ele pôde suportar o que era insuportável. Amém. Ele pôde ter forças em Deus no seu momento de mais fraqueza. E além disso, ele pôde vencer os desafios. Aquele lugar foi um lugar onde ele adquiriu maturidade e experiência. Ele foi preparado por Deus para depois reinar sobre Israel. Então, quero encerrar essa palavra dizendo que os momentos que nós estamos passando hoje são momentos preparatórios. Amém? Vamos falar isso. Diga para quem estiver perto de você: Deus está te preparando para fazer algo bom na sua vida. Amém? Então eu preciso acreditar nisso, irmãos. Eu preciso fazer com que minha alma acredite nisso. Eu não posso só pregar para vocês, eu tenho que acreditar nisso. Que Deus está me preparando. Eu tenho que acreditar que se Deus permitiu um desemprego, se Deus permitiu uma doença, se Deus permitiu um caos, eu tenho que acreditar que é para que o nome dele seja glorificado, exaltado. Eu lembro que quando eu comecei a falar dessa palavra, e eu quando preguei este salmo, naquele período, foi um período difícil para mim. Foi praticamente, agora em maio vai completar um ano, né? Foi um período onde meu irmão ficou internado. Meu irmão, ele passou por um vale. Aqui, eu acho que a maioria deve saber disso. Meu irmão, eu fui internar o meu irmão, junto com a minha mãe, né? Nós levamos ele. Agora imagine a minha cabeça, né? Internando um irmão hiperobeso, né? Que o risco é altíssimo daquela situação se agravar. E minha mãe perto, minha mãe com 70 anos, também grupo de risco pela idade. E eu olhava assim e falava: Deus, eu preciso confiar em Ti, Senhor. Eu preciso acreditar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E eu lembro que foi justamente nesse mês que Deus honrou, queridos. Que Deus tirou meu irmão lá do vale. Que Deus livrou minha mãe, livrou a minha vida. E abençoou a obra dele. E a mão do Senhor esteve conosco. Deus foi o nosso refúgio. Poderia até ter livrado de passar pela luta, mas Deus permitiu passar pela luta. Permitiu passar pela caverna, permitiu passar pela dificuldade. Mas na luta, na dificuldade, Ele foi o nosso refúgio. É essa a garantia do Evangelho. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar sobre vós o Espírito Santo. Amém? Essa é a garantia. Glória a Deus. A garantia que Jesus deixou para nós e para os seus discípulos não é a garantia da prosperidade, não é a garantia do sucesso, não é a garantia da privação da luta, mas é a garantia de que na luta eu estarei conosco. Amém? Não é não entrar na cova dos leões, é entrar na cova e Ele entrar conosco. Não é não entrar na fornalha, mas é entrar na fornalha e Ele entrar conosco. Não é a garantia, Deus em nenhum momento me deu a garantia que os meus não ficariam doentes, que os meus não passariam pelo leito, que os meus não passariam, em nenhum momento Deus me garantiu isso. Mas a garantia é que Ele me daria paz para suportar aquilo que é insuportável. Amém? Eu tenho aprendido isso. Eu tenho aprendido, tenho ensinado, tenho falado às vezes em velórios, tenho falado às vezes atendendo pessoas que me escrevem todos os dias. E eu tenho falado isso. Essa é a minha convicção, de que Ele é o nosso refúgio, né? Não é um refúgio que livra totalmente. Às vezes Ele livra, às vezes Deus permite. E quando Ele permite para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Eu quero orar. Convido você nesse momento a ficar em pé. O culto